preparado para prescrever e sai prescrevendo um remédio para os outros. E eu perguntava: Senhor, como então cada membro da igreja vai fazer obra médico missionária? E Deus me deu uma experiência, o primeiro ano da faculdade, que me marcou o resto da minha vida. Eu ia saindo com a minha motocicleta toda de branco para a faculdade, e o meu vizinho me chamou. O nome dele era Seu Vicente, lá em Manaus. E ele disse: Doutor Eduardo, espere um pouquinho, quero falar com o senhor. Parei a motocicleta, todo feliz, né? Doutor, primeiro ano da faculdade, ser chamado de doutor, né? Pois não, Seu Vicente, o que o senhor deseja? E ele disse: minha mulher está muito mal, está com uma pneumonia dupla, uma infecção nos 2 pulmões, está tomando os remédios, está cada vez pior. E eu gostaria então que você entrasse na minha casa e visse a minha mulher. Eu disse: Seu Vicente, me perdoe, primeiro ano a gente não sabe nada de medicina, a gente aprende matemática, estatística, bioquímica, um pouco de anatomia, mas nada do Senhor, então desculpa, eu quero que você veja. Criei coragem, parei a moto, desci do carro, e quando eu entrei no quarto dela, que depois daquele acidente a moto virou um carro. Parei, desci da moto e entrei no quarto dela. Quando eu abri a porta do quarto daquela senhora, quase caí de costa. Meus queridos, abri a porta e eu vi os ratinhos se escondendo. As baratinhas nem se moveram, já estavam acostumadas com a presença humana. Um quarto totalmente fechado e totalmente sujo, roupas sujas em cima dos móveis, e ali com uma cama, com uma senhora deitada, cheia de cobertores. Manaus, vocês sabem que é muito quente, e um ventilador em cima delas. Ao lado do seu corpo, uma vasilha cheia de secreção, onde ela cuspia, ela tossia e cuspia. E as mosquinhas voando, né, da vasilha para o corpo daquela senhora, do corpo para a vasilha. Ela não queria comer, fazia bastante tempo. A única coisa que ela aceitava, sabe o que era? Café. E lá estava uma garrafa térmica de café. E ela passava o dia beberiscando aquele cafezinho. Não tinha sede para beber água. A única coisa que ela aceitava beber quando sentia calor, adivinha o que era? Uma coisa geladinha assim. Como é que vocês sabem? Tava lá, né? Uma garrafa de Coca-Litro. Por que Coca-Litro? Porque naquela época não existia aquele PET de 2 litros, né? Aquele de 2,5 litros, hoje tem até o de 3 litros, né? E não estranhe se logo surgir aquele garrafão de 20 litros. Você põe no bebedouro em casa e já tomar direto ali, né? Vocês estão rindo? Eu ouvi agora em São Paulo que dentro de 2 meses a Coca-Cola vai lançar isso aí. Parece brincadeira, mas não é. E lá estava. Olha, o cheiro do quarto não era muito bom, porque existe uma crendice popular aí no interior que quem tem pneumonia não pode lavar o cabelo. Alguns acham que não deve nem tomar banho para não tomar friagem. O cheiro do quarto não estava muito agradável, não sei quantos dias ela estava nessa situação. Bem, ao mesmo tempo que eu estava preocupado e ansioso com o quadro dela, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia sim o que fazer. Vocês não saberiam o que fazer numa situação dessa? Com certeza todo bom adventista saberia o que fazer. Vamos abrir essa janela, desligar esse ventilador, levar essa vasilha de secreção para lá, dar um banho nessa senhora. Enquanto dá o banho, nós vamos dar um banho nesse quarto. Quando ela voltar, ela vai tomar água pura, vai tomar suco de frutas, comer frutinha raspada, vamos fazer uma sopa de legumes. Dei todas as orientações e saí feliz. Acho que ajudei essa família. Já estou quase um doutor, né? O certo é o seguinte: alguns dias depois ia saindo com a minha motocicleta novamente, e o Seu Vicente me chamou de novo, só que dessa vez mais alto: Doutor Eduardo, espere um pouquinho. Parei a moto, eu confesso a vocês, gelei, pensei comigo: pronto, morreu a velhinha. Pois não, Seu Vicente? Ele disse: olha, eu queria te agradecer muito. O senhor é um jovem iluminado por Deus, porque desde que o senhor colocou o pé na minha casa, o senhor não passou mais drogas para ela, nada. Só com as suas orientações ela vem melhorando, e agora ela está curada. E me mostrou, estava a velhinha na janela, dando um tchauzinho para mim. As portas daquela família se abriram para o recebimento do Evangelho. E o Senhor me mostrou claramente qual é o meu papel, qual é o seu papel, qual é o papel de cada
dentro da igreja, na obra médico-missionária, é viver os princípios, para que as pessoas confiem em você. E a irmã White diz que quando eles souberem que nós estamos certos em relação à saúde, eles vão acreditar que nós estamos certos quanto às doutrinas também. Está escrito lá, é um método evangelístico. Portanto, pode passar, por favor? Pode passar? Qual é o seu papel? Assumam a responsabilidade. Cada um assuma o trabalho de quem é considerado responsável. Está aqui. Assumam o trabalho de que sois responsáveis. Leiam comigo. A obra que deveria ser feita no lar e em vossa vizinhança. Reformai. Vamos ler com mais vontade a última frase? Reformai. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós e para cada membro da sua igreja hoje. Reforma. Você tem um pequeno hospital, você tem uma pequena igreja. É a sua casa e a sua vizinhança. Que Deus nos dê esta graça de fazermos isso para a sua honra e glória. Como fazer? Forme um grupo doméstico de leitura. Tome tempo para ler aos filhos trechos dos livros de saúde. Cada membro da família deve tomar parte no estudo. E pode colocar o último quadro, então. Pode avançar. Desejo um dia muito feliz a todos vocês. O assunto que nós vamos falar aqui hoje é o equilíbrio da mensagem adventista de saúde. Sabe, eu sinto muita vontade para falar desse tema. Muito mesmo. Sabe por quê? Porque eu tive o privilégio de nascer num lar adventista. Nasci no lar adventista. E quando você nasce no lar adventista, eu que já tenho 40 anos de idade, você nasceu no lar adventista, então a gente já viu muita coisa acontecendo na igreja adventista. Não é verdade? A igreja adventista aqui do Espírito Santo é a igreja tradicional. E eu acredito também que a maioria de vocês são líderes aqui, tem muitos anos de adventista. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Sabe quem foram assim as pessoas que podemos dizer que foi um empecilho para que a reforma de saúde entrasse na igreja adventista? Sabe quem foi? Vocês chutam aí? Hã? Olha, eu vou dizer para vocês, foram as próprias pessoas que pregaram a reforma de saúde na igreja adventista. É um grupo em especial, não, foi um grupo moderado, tranquilo, mas tinha umas exceções, um grupinho que eu vou dizer para vocês, era aqueles que faziam o papel de chato, era, não é verdade? Era. Eu vou dizer para vocês, como jovem, na igreja adventista, era aquele irmão que estava fazendo reforma de saúde, eu queria distância dele. Geralmente era o irmão mais chato da igreja. Olha, e era assim, olha, tem um irmão, eu lembro dele como hoje. A gente ia pregar, um jovem ia pregar, a igreja ficava toda, fulano de tal, vai pregar, e ele ficava lá no quarto pastoral ali. Ele nem estava indo para a plataforma, mas ficava de ladinho no quarto pastoral. Aí quando você ia subir para a plataforma, ele perguntava assim, o irmão comeu carne hoje? Desse jeito. E a gente, como jovem, eu tremia nas bases. Agora assim, não, eu não comi hoje não. Sábado de manhã eu comi carne hoje. Aí ele dizia o seguinte, ele completava assim, mas você comeu essa semana que passou, não comeu? Aí ele falava assim, eu comi o franguinho aí. Então, pois sabe, a hora que você estiver pregando, que você não está sendo iluminado por Deus. Olha o estímulo que eu recebia desse irmão. E ele dizia que estava fazendo reforma de saúde. Eu falava assim, eu não quero fazer esse negócio de reforma de saúde não, para ser chato igual esse irmão. Então foram muitos que foram construindo uma política de chatice. Olha, eu quero dizer para você, eu estou aqui hoje com uma missão, para você fazer reforma de saúde e não ser chato. Amém? Oh, glória! Agora sim, nós vamos ser pessoas agradáveis, pessoas que todo mundo fala assim, nossa, como é bom fazer reforma de saúde, viu a vida do irmão, como que mudou, como ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa amiga. É o contrário, todo mundo quer ficar do lado dele conversando, o que você fez para emagrecer 5 quilos, para perder esse pneu, o que você fez, você dá aquele sorriso, irmão, é simples, irmão, preocupa não, bobo, fala igual o menino, preocupa não, bobo, você consegue também, eu vou orar por você, tô orando. Então, é assim que você vai fazer agora você fica lá na porta, lá assim, igual o irmão aí complica, tá certo? Como é que passa esse trem? Gramogol não tem isso não. Olha aí. Ah, tá.
princípios. É um jeito de viver que envolve tudo que eu faço, desde a hora que eu me levanto até a hora que eu me o quê? Deito. O princípio de saúde, você vai viver isso agora. Saiu desse seminário e fala assim, não leu o finalzinho, não, quer ilustração ali. Não saiu daqui, você vai falar, olha, eu comecei o princípio de saúde na minha vida, princípio de reforma de saúde, e você vai viver isso cada dia, a cada momento, um princípio de vida. Olha, é muito fácil ser adventista na quarta, no sábado e no domingo. É muito fácil fazer reforma de saúde num seminário de enriquecimento espiritual igual esse. Aqui a gente vai fazer ter jejum hoje. Não é, pastor Pedro? É ter jejum hoje, não vai ter, né? Então o que acontece? Eu queria deixar só essa introdução com vocês aqui. Olha, eu como pastor distrital, eu estava para mudar, para ser transferido para outro distrito. E uma irmã falou para mim, pastor, o senhor tem que visitar o meu marido. Meu marido é bravo, eu não consigo evangelizar aquele homem é difícil. Antes de eu ir embora, o senhor vai visitar meu marido. Aí o que eu fiz? Deixei para quando as coisas já estivessem na caixa. E fui visitar o homem. Ela disse que o homem é bravo. E lá em Minas tem umas histórias assim de um povo bravo. Um dia eu fui dar o estudo para um irmão lá, para uma irmã, que fui na casa dela, tinha um homem me esperando com a espingarda na mão. Ele só não atirou em mim porque eu atrasei. Aí o que acontece? Ela falou, pastor, vai lá pregar para o meu marido. E aí eu fui então, já estava indo ser transferido, cheguei. Quando eu entrei na casa da irmã, sabe o que ela fez? Saiu pelos fundos, só vi a camiseta dela saindo, passando lá. Aí ele diz assim, pastor, você é isso? Tudo bom, irmão? Entrei, sentei. Aí comecei a conversar com ele, falei de tudo. Falei do Lula, né? Falei do Xuxa, do Pelé, do clima, tudo que você imaginar que estava falando na mídia, a gente ia falando. E nada de falar de Bíblia nem de oração. Aí no finalzinho então eu falei, irmão, antes de ir embora, assim, bem mineirinho mesmo, antes de ir embora, você não importa que eu não... se eu fizesse uma oraçãozinha aqui com você? Aí ele, não, que isso, pastor, pode ficar à vontade, pode orar o tanto que você quiser. Aí eu falei assim, eu posso ler também um texto da Bíblia, assim, pequenininho? O tanto que você quiser, então senta aí um pouquinho. Aí eu comecei a pregar pro irmão. Aí comecei a dar estudo pra ele, falando tudo que eu não fiz há 4 anos atrás, eu fiz agora em meia hora. Aí, como é que o homem aceitou tudo que ia falando, aceitava, e no final eu fiz um apelo pra ele. Falei assim, irmão, por que você não se torna cristão? Por que você não se torna adventista? O sonho da tua esposa é ver você lá dentro da igreja, entrar com ela e tal. Quando eu falei isso na esposa, ela dele diz assim, pastor, agora só tocou num assunto. Eu ainda não sou adventista por causa da minha esposa. Porque para ser adventista do jeito que ela é aqui em casa, eu prefiro não ser. Desse jeito. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de proceder, que vai ser o maior marketing da reforma de saúde na igreja, ok? Vocês vão ser formadores de opinião. E para isso, esse seminário eu quero passar para vocês algumas coisas para a gente não cair no desequilíbrio, para a gente ser uma pessoa equilibrada, viver e testemunhar para a nossa família, testemunhar para o marido, testemunhar para a esposa, para os filhos e etc, ok? Agora, qual é o grande balizador? Para você não ser extremista, para você não ir para nenhum radicalismo, você tem que ter fundamentar a reforma de saúde na sua vida no princípio da comunhão com Deus. Amém? Por isso que quem deve fazer esse seminário aqui, fazer os 40 dias da saúde, deveria ter feito, ou todos vocês fizeram, que é o seminário de enriquecimento espiritual 1. Porque no seminário de enriquecimento espiritual 1 vai estar ensinando como ter comunhão com Deus, certo? Então você vai fundamentar essa reforma de saúde na comunhão com Deus diária que você já está tendo, certo? É buscar a Deus quando? Na primeira hora de quê? De cada dia. Se você está acostumado a acordar 7 horas, você vai acordar que horas? 6. Se você acordar acostumado a acordar 6, vai acordar que horas? 5 horas. Mas que você acorde. Agora, há algo especial quando você acorda de manhã, de madrugada, para você ter esse contato com Deus.
Quando você acorda de madrugada. Se você tiver condições de fazer essa jornada de madrugada, vocês conhecem a estrela d'alva, não é? Não conhece aquela estrela da manhã? Quem tem o privilégio de ver a estrela d'alva tem que levantar de madrugada. E a Bíblia diz o quê? Quem é a estrela da manhã? Jesus. Você tem um contato especial com Jesus quando você levanta de madrugada, para você ter essa comunhão com Ele. Faça essa experiência para você ver durante esses 40 dias. Faça essa experiência de levantar de madrugada para você ter essa comunhão com Deus na madrugada. Se você não consegue levantar na madrugada para fazer, mesmo que você venha dormir depois, faça na primeira hora da manhã, antes de fazer qualquer coisa. Agora com a jornada de saúde, o que você vai fazer? Você vai levantar, vai fazer sua higiene pessoal, vai lá fazer suas necessidades fisiológicas, vai no filtro, toma água e aí vai para o seu cantinho fazer então a sua jornada, ok? Agora você vai lá e acrescentando agora a água para você tomar de manhã. Eu estou certo, doutor? Pode tomar água, não é isso? Então de manhã você vai incluir então um copo com água para você tomar. Agora um irmão falou assim: pastor, como que a gente faz para acordar de manhã? É difícil, não é? Às vezes o celular falha, o despertador também. Mas eu vou dar uma receita para vocês. Desde quando foi lançado o Seminário de Enriquecimento Espiritual 1, eu dou essa receita e ela é infalível. Pede um anjo para te acordar. Você já experimentou ser acordado pelo anjo? Um casal ouviu isso e falou assim: pastor, eu pedi o anjo para acordar a gente, porque a gente não acorda de jeito nenhum. Pode dar um trovão, nem o celular, nem o despertador dificilmente acorda. Pediu o anjo: Senhor, eu quero fazer a jornada, eu quero levantar uma hora antes, mas não consigo acordar. E eles me contaram dizendo o seguinte: eles acordaram um batendo no outro. Parecia que ele estava caindo em cima da esposa, a esposa caindo em cima dele, e ele segurou a esposa e falou assim: que é isso, mulher? E ela perguntou: eu que pergunto o que é. Assim desse jeito, parece que estava debatendo com o outro. Aí eles assustados olharam assim, quando olhou no relógio, estava na hora que ele tinha pedido a Deus para acordar. Sabe quem foi que acordou eles? O anjo, mas deu trabalho pro anjo. Eu acho que o anjo teve que balançar para a cama, joga para lá, para cá, mas que acorda, acorda. Tem uns que dá mais trabalho, outros, mas acorda. Essa é a base do Seminário de Enriquecimento Espiritual 1, do Seminário de Enriquecimento Espiritual 2. Acordar na primeira hora da manhã, acordar de madrugada e ter a comunhão com Deus. Agora, muito bem, vamos no equilíbrio. Ellen G. White, ela escreveu muito. Ela escreveu, é uma das grandes, tem que ficar nesse cantinho aqui, né? Só funciona aqui, ó. Com o doutor funciona do todo que é lado, comigo só aqui. Eu acho que é questão de tamanho. Olha aqui, podemos classificar os escritos de Ellen White sobre saúde em 3 estilos de instruções. Ellen White escreveu muito, não vou falar aqui quantas mil páginas que ela escreveu, é que ela escreveu muito também sobre saúde. E para poder entender o que Ellen White escreveu sobre saúde, a gente tem que estudar Ellen White da mesma forma que a gente estuda a Bíblia, dentro também do contexto, para extrair os princípios. O que aconteceu? Gente, tá bom. Olha aqui, os escritos de Ellen G. White, eles podem ser classificados sobre saúde, classificados em 3 estilos. Primeiro, o seguinte: são instruções de Ellen G. White que correspondem ao ideal. O que é esse ideal? Aquilo que é mais positivo, mais restrito, mais desejável. Ellen G. White escreve o seguinte: imagina se ela fala assim: o ideal seria, dentro do contexto ela escreve, o ideal para você fazer na reforma de saúde. Esse ideal não é regra, esse é o que? É o objetivo, é o alvo que você vai conseguir, entendeu? Tem muitas pessoas que pegam esse alvo e falam assim: você tem que mudar agora. Se não mudar hoje, você não vai pro céu. Não vai pro céu mesmo. Eu ouvi falar que se engolir um pouquinho da carne, Então, é o ideal. Quando ela escreve o ideal, você tem que entender: é o que eu vou perseguir, é a minha meta que eu vou conseguir lutar e vou